Obras do Rodoanel são investigadas após denúncia de superfaturamento. Cresce o número de habilitações suspensas no estado de São Paulo. Secretaria da Fazenda libera 76 milhões de reais em créditos para os consumidores. Desemprego volta a subir na região metropolitana de São Paulo. Pílula do Câncer começa a ser produzida no Brasil. Aplicativo de celular incentiva crianças à leitura. Bairro do Brás recebe a primeira edição de Festival Árabe de Rua. Vagas de judô para as Olimpíadas ainda não foram decididas. E essas são as principais notícias do ESPM no ar. Bom dia. Subiu para 40 o número de mortos pela gripe H1N1 em São Paulo, segundo informou ontem a Secretaria Municipal de Saúde. Os números apresentam um aumento considerável em relação aos dados divulgados no último dia 8, quando até então havia 17 mortes confirmadas pelo vírus. De acordo com o secretário da Saúde, Alexandre Padilha, isso não quer dizer que houve aumento de mortes, pois muitos dos casos que ocorreram nas últimas semanas estavam sob investigação no levantamento anterior. Um Uber foi atingido durante a madrugada desta terça-feira, dia 26. Estavam dentro do carro o motorista Antônio Messias de Souza e o passageiro Maurício Luiz Mormano Amaro, que foi levado para o Hospital das Clínicas com ferimentos graves. O acidente ocorreu por volta de 1h30 da manhã no cruzamento das ruas Martins Fontes Martinhos Prado, na Bela Vista, centro de São Paulo. Testemunhas disseram que viram um carro preto em alta velocidade bater no Uber Prata. As 4 pessoas que estavam no veículo fugiram do local sem prestar socorro aos feridos e estão sendo procurados pela polícia para prestar depoimento. O trânsito agora de manhã na Grande São Paulo está um caos como de costume. Vamos saber mais detalhe agora com a nossa repórter Kelly Silento. Bom dia, Kelly. Bom dia, Bianca. Bom dia, Charles. O trânsito de manhã realmente estava com pontos de lentidão. Agora, a Radial Leste está com sentido centro, está com o trânsito intenso, mas o motorista segue sem paradas. Já o nosso próximo ponto, que é a Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, também está com um trânsito intenso, mas ela segue normalmente sem paradas. Já o Corredor Norte-Sul, que é o nosso próximo ponto, que é a 23 de maio, também está com um trânsito intenso, mas como de costume ela sempre fica mais parada, hoje ela não está. A nossa repórter Beatriz Consolim está no centro com mais informações sobre o trânsito. Obrigada, Kelly. Bom dia a todos. Eu estou aqui ao lado da estação São Bento do metrô, próximo ao corredor Norte-Sul, entre as avenidas 23 de maio e Prestes Maia. O trânsito por aqui já deu uma acalmada, né? Já passou o horário de pico, mas ainda apresenta lentidão em alguns trechos. Depois da Praça Ramos de Azevedo, logo no começo da Prestes Maia, o tráfego fica um pouco congestionado. O motorista precisa ter um pouco de paciência, mas depois dá uma estabilizada. Já quem segue pela 23 em direção ao aeroporto vai encontrar um fluxo mais intenso, principalmente na região próxima à Praça Carlos Gomes, entre os viadutos Dona Paulina e Jaceguai. A 23 sentido centro também está um pouco congestionada, mas o motorista anda bem. Beatriz Consolim para o SPM no ar. No estado de São Paulo, o número de motoristas que perderam a habilitação aumentou 71%, na comparação com 2014. O Detran acredita que esse crescimento aconteceu por causa do reforço da fiscalização nas ruas. Na capital, foram colocados mais radares junto com a redução dos limites de velocidade. Foram quase 374 mil carteiras suspensas no ano passado. E desse número, 26 mil foram motoristas que dirigiam embriagados, o que infelizmente representa 12% desse total. E o desemprego voltou a subir na região metropolitana de São Paulo. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Diese, a taxa geral de desemprego aumentou 13,2% nos meses de janeiro em relação ao ano anterior. Essa situação não é nada fácil para quem está procurando emprego, e principalmente para os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. Charles, e os últimos dados revelam que mais de 280 pessoas estão sendo demitidas por dia na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar agora os motivos
do aumento dessa taxa e o que devemos esperar para os próximos meses, né? A reportagem de Carolina Brandiglione. Gente demais e vagas de menos. Essa é a realidade de quem está procurando emprego na capital paulista. No ano passado, quase 1,5 milhão de pessoas ficaram desempregadas. Entre dezembro de 2015 e janeiro deste ano, 491 mil foram demitidas. Tudo isso em apenas um mês. Mas o que está influenciando essa taxa de desemprego que cresce desde 2014? De acordo com este economista, o cenário de instabilidade econômica que o Brasil vive coloca as empresas em uma situação de desconfiança e corte nos investimentos. Existem ainda estudos que dizem que até o final de abril, ou seja, quando a gente começar o segundo trimestre, a gente deva ter mais uma onda de desempregos, porque as empresas vão começar a ter uma sinalização em relação ao que se esperar do ano de 2016. E os maiores prejudicados nessa história toda são os jovens entre 16 e 24 anos, que estão saindo das universidades e escolas em busca de uma oportunidade. Esses jovens representam cerca de 41% dos desempregados, segundo o IBGE. É o caso do Lucas, que está no último semestre de publicidade e está fora do mercado. Não, eu não penso em mudar de área porque eu gosto muito da área que eu faço. O que eu penso é talvez estudar fora. Estudar fora, tentar, porque as oportunidades de emprego lá fora são muito maiores, principalmente para brasileiros, em países como o Canadá, Inglaterra, do que aqui no Brasil. Essa falta de oportunidade piora para quem não possui certo grau de escolaridade. A taxa de desemprego entre pessoas que não concluíram o ensino médio é 3 vezes maior do que entre pessoas que terminaram o ensino superior. Para esse gerente de uma empresa de recrutamento de pessoas, o grau de escolaridade é determinante em muitos casos. É critério de eliminação. Eu vou lá olhar os currículos e eu já vejo, não tem, eu já infelizmente acabo tirando. E se o término desse momento de instabilidade é difícil de prever, é preciso criar maneiras de se adaptar e se reinventar. Então eu acho que assim, você tem que buscar se conhecer, obviamente atrelado a uma boa formação e ao seu esforço próprio de buscar ser cada vez melhor. E uma boa notícia para você que sempre pede a nota fiscal na hora de realizar uma compra. O crédito da nota fiscal paulista foi finalmente liberado. No total, a Secretaria da Fazenda vai liberar 776 milhões de reais em crédito para os consumidores. O cálculo leva em conta até 30% do valor do ICMS recolhido pelo estabelecimento aos usuários que pediram a inclusão do CPF ou do CNPJ na nota fiscal. O carregamento dos créditos aparece no sistema como a opção Utilizar créditos, e os valores serão depositados em até 15 dias. E vão faltar apenas 3 dias para o fim dos prazos da entrega das declarações do imposto de renda. E a repórter Mariana Kaffer vem com mais informações para ajudar aqueles que estão atrasados. Mariana, olha, eu não estou atrasada, mas quem está atrasado, o que tem que fazer? Bom dia, Bianca. Bom dia, Charles. É isso mesmo, os atrasados têm que começar a se preocupar. A Receita Federal informou que até agora eles já receberam mais de 16 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física, mas que ainda falta muita gente enviar. Segundo o cálculo que eles estão fazendo, 42% ainda não entregaram. O prazo inicial começou no dia 1º de março e termina essa semana, na sexta-feira, dia 29. Quem já enviou no início do prazo, sem nenhum erro, vai receber o valor da restituição do imposto mais cedo. Agora, quem enviar depois do prazo ou não declarar, está sujeito a pagar uma multa mínima no valor de R$ 165 ou então uma multa calculada sobre o valor do imposto. Quem quiser fazer a declaração online, pode fazer pelo programa de transmissão da Receita Federal, ReceitaNet, pelo próprio site do Fisco, com um certificado digital, ou então pode baixar um aplicativo e aí para Android, smartphone, tablet, e aí clicar na opção Fazer Declaração. Mariana Kaffer para o SPM no ar. A inflação pesa mais para os idosos do que para o resto da população. Foi o que mostrou a Fundação Getúlio Vargas ao anunciar ontem o índice de preços ao consumidor da terceira idade. O
Os preços de produtos e serviços que são mais consumidos por idosos subiram 10% no primeiro trimestre deste ano. Entre as despesas mais importantes que tiveram um aumento significativo estão medicamentos, os serviços médicos e os remédios. A inflação geral nos últimos 12 meses foi de 9,65%, enquanto que a inflação para os idosos foi 10,21%. E o tempo está mudando na região da Grande São Paulo. Vamos agora com a nossa garota do tempo, Luísa Capella, que vai nos mostrar a previsão para hoje e amanhã. Vamos lá, Luísa. Bom dia, Charles. Bom dia, Bianca. E realmente o tempo está começando a mudar. Hoje vamos ter uma mínima de 15 graus e máxima de 30. E para amanhã o tempo vai começar... O dia vai ser, no geral, nublado e vai esfriar mais durante a noite. Já para amanhã, vamos ter uma mínima de 14 graus e máxima de 25, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. É bom andar prevenido com guarda-chuva, então. A temperatura vai começar a cair a partir de amanhã e vai permanecer mais baixa, com possibilidade de chuva no final de semana. Então, parece que finalmente vamos poder tirar aquele casaquinho do armário, não é mesmo, Charles? Importante andar de casaco. Ainda bem, Luísa. E a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que libera a produção e venda da pílula do câncer, mesmo sem o registro da Anvisa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O texto do projeto de lei, que foi escrito por deputados, permite que pacientes com câncer usem a substância por livre escolha, sob a condição de assinarem um termo de responsabilidade. Apesar de ressaltar que a produção da substância só pode ser feita por agentes autorizados e licenciados pelas autoridades sanitárias, o texto não estabelece de forma detalhada como a produção irá ocorrer. E o texto também não esclarece como vai ser feita a distribuição, onde a pílula vai ser vendida e quais vão ser os custos dela. São Paulo registrou nos últimos meses um aumento de 16,5% nos casos de dengue este ano. A Zona Leste já é a região da cidade mais afetada pela doença. A reportagem é de Isabela Mônaco. Até o fim de janeiro, foram registrados 827 casos, contra 710 no mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Saúde, os bairros com mais casos da doença são Lajeado, Penha, Jardim São Luís e Parque do Carmo. Aqui na Zona Leste, o número de casos aumentou 16,5%. E os motivos foram dificuldades específicas da região, como obras paralisadas, péssimo saneamento e moradias precárias. Apesar do avanço da doença, grande parte da população ainda não se conscientizou dos riscos e da necessidade de evitar a transmissão do mosquito. Foi por conta da falta de cuidado de uma empresa vizinha que a dona Lívia, moradora do bairro da Moca, contraiu o vírus no início desse ano. O problema maior foi quando eu peguei a dengue, que era minha vizinha mesmo, onde eu trabalhava, era um comércio de ferro velho, de material de construção usado. Então, eles ali mantinham num quintal, assim, num campo a céu aberto, todo esse material para vender, né? E é ali que foi acumulando a água da chuva, e eles também não perceberam, nem eu, até que um dia eu constatei que eu tinha pego a dengue, né? E tenho certeza, quase certeza que foi lá. Um dos maiores especialistas sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que faz pesquisa sobre o assunto há mais de 20 anos, acusa a gestão pública pela epidemia. Nós temos uma situação no país que é muito, muito triste. Nessa extensão enorme do território do Brasil, só 40% dessa área tem saneamento básico. Vejam bem, 60% do país não tem um adequado saneamento básico. Isso é o ideal para a procriação dessas arboviroses e automaticamente da dengue. No próximo bloco, cidade de São Paulo ganha ônibus turísticos circulares. Banco Interamericano investiga obras do Rodoanel.
E o que vem por aí nas próximas eleições municipais é já aqui no SPM no ar. Não perca.